Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que felicidade poder estar com você para mais uma semana estudarmos a lição da Escola Sabatina. Como eu já falei na lição anterior, essa daqui é a lição que a gente estuda nesse trimestre. E se você quiser participar, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ter acesso ao texto dessa lição, ok? Espero que você tenha estudado, para você revisar comigo o que você estudou. Mas se você não estudou, é um importante momento para você aprender o que a lição quis passar para nós, ok? Então, gostaria de dar alguns recados rápidos aqui. Se inscreva no canal para você não perder as atualizações, os vídeos novos e as novas programações que eu vou trazer aqui para vocês. E já manda esse link para o seu amigo que também está começando a estudar a lição, quer aprofundar cada vez mais o conhecimento. E aqui nós vamos trocar algumas ideias, ok? Se você tem algum comentário, deixa aqui também embaixo que eu vou gostar de ler o que você tem a me falar, ok? O título dessa semana é Um Dia no Ministério de Jesus. Olha só que interessante, quantas coisas a gente poderia aprender se estivesse ali com Jesus fisicamente, né? A gente sabe que Ele está conosco diariamente, mas a gente não pode ver, infelizmente. Aqui nós vamos ver várias histórias de Marcos 1, ok? Vamos dar continuidade, porque nós começamos na semana passada e hoje nós vamos ver algumas histórias específicas, ok? Um cada dia da semana. E o verso para memorizar, não podemos começar sem ele, né? Está lá em Marcos 1:17, que diz assim: Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Olha só que interessante. Você abandonaria tudo por Jesus? Ou você já abandonou tudo por Jesus? Essa aqui é a história dos discípulos. Então a gente vai ver aqui mais para frente com mais detalhes essa história, ok? Então vamos começar por sábado, 6 de julho. Se você já estudou os evangelhos, você vai notar que cada livro começa de uma forma diferente. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e em seguida nós temos o Sermão do Monte, né? Um texto fantástico que você tem que ler, tá? Tá lá em Mateus. Lucas já é diferente, ele começa narrando a história de Jesus na sinagoga, então pregando num sábado ali em Nazaré. Olha só que interessante. João começa pelo primeiro milagre de Jesus, que é em Caná da Galileia, num casamento. Você deve conhecer, mas também se você não conhece, pega lá João para você entender um pouco mais dessa história fascinante que foi o primeiro milagre de Jesus. Então a gente revisou Mateus, Lucas e João. E Marcos já é diferente. Olha só o que diz aqui. Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum. Você sabe quais são esses 4 discípulos? É André, Pedro, que são irmãos, e Tiago e João, que também são irmãos. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, esse sábado que Marcos apresenta, ele traz uma noção de quem é Jesus. E outro ponto interessante é que o evangelista costuma usar a palavra imediatamente, né, para descrever o movimento rápido, as ações rápidas do ministério de Jesus. Então, olha só quanta informação a gente tem no nosso primeiro dia de estudo, ok? Então, agora nós vamos para a parte de domingo. Domingo super interessante e já começa com o seguinte título: Siga-me. E aí, como eu falei na semana passada, eu gosto de tentar extrair alguma lição desse título. E eu coloquei aqui: você já seguiu Jesus hoje? Geralmente a gente sempre pergunta assim: você já seguiu Jesus no sentido de você se batizou, né? Já tem uma vida com Jesus? Mas a nossa carreira espiritual, ele é um degrau constante. Então, assim, não importa se eu passei 10 horas de jejum e oração em algum dia da minha vida. Valeu para aquele dia. Hoje eu tenho que batalhar novamente. Então, a gente tem que escolher seguir Jesus todos os dias, ok? Então, vamos ver os versos que estão aqui para nós lermos e entendermos um pouquinho mais com profundidade esse texto de domingo. Está lá em Marcos 1, do 16 ao 20. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aí para acompanhar comigo esses versos. Marcos 1, do 16 a 20. Então vamos lá. Aqui a gente vai ver a vocação de discípulos, né? Diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus.
Então, olha só que interessante, Jesus chega para eles e só diz, sigam-me, e eles seguem Jesus. Que interessante, né? Então, novamente, você já seguiu Jesus hoje? Você já abandonou as coisas que te prendem e seguiu a Jesus? A gente tem que entender aqui que esse daqui era o ganha-pão desses discípulos, né? Como disse aqui André, Pedro, Tiago e João. Então, essa era a tarefa deles, essa era a atividade que trazia uma renda mensal para eles, né? E eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Olha só, interessante dos 4 evangelhos é que eles apresentam muitas vezes a mesma história de pontos de vista diferentes, né? Então aqui a gente viu que Marcos conta para nós que Jesus chegou ali e falou, siga-me, e eles seguiram. E João traz um pouco mais de detalhes. A gente pode ver lá em João 1, do verso 29 ao 42. Aqui diz que André, ele era discípulo de João Batista, que está no verso 40 de João 1, tá? Vai dizer assim, era André o irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Foi André, um dos 2 discípulos que foi ter com Jesus. E o espírito de profecia vai falar que o outro discípulo era João, tá? Então, o Desejado de Todas as Nações traz essa indicação de quem era o outro discípulo. E interessante pontuar aqui que quando André soube dessa mensagem, ele foi correndo falar para o seu irmão Pedro, que no caso o nome dele era Simão. Jesus transformou o nome dele, que está ali no verso 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só que interessante. Vários pontos curiosos aqui. A lição traz a seguinte pergunta, diz assim, mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. Como Jesus pode transformar vidas? Nós vemos aqui o poder de Deus na vida dessas pessoas. E a gente tem que entender que eles eram pescadores, né? Talvez eles não fossem nem instruídos, né? É uma especulação. Mas pelo poder de Jesus, eles foram transformados. E olha só aí na tela essa pergunta. Eu quero que você reflita, tá? Talvez até pause esse vídeo para entender a profundidade dessa pergunta. Diz assim, o que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Qual foi o sacrifício que você fez? Eu gostaria que, se você quisesse, comentasse aqui embaixo a resposta dessa pergunta. Eu vou ficar muito feliz em poder ler. Então vamos para a parte de segunda. A parte de segunda também vai trazer a próxima história, né, na sequência dos versos. Então vocês viram que a gente leu do 16 ao 20. Agora nós vamos ler do 21 ao 28. E o título de segunda-feira é Um Culto Inesquecível. Olha só que interessante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando na minha vida, qual culto que eu fui que, assim, foi um divisor de águas. E teve vários, né? Com certeza você já teve um que talvez um pastor, um irmão, uma irmã pregou e aquele estudo mudou a tua vida. Então, é interessante a gente pensar, porque aqui a gente vai ver a história de Jesus, um culto com Jesus, um culto que o próprio título já descreve, inesquecível, e a gente vai ler agora, tá? Então acompanha aí comigo Marcos 1, do 21 ao 28. Diz assim, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Verso 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Quando a gente lê rapidamente esse texto, a gente não pensa nos detalhes da história, né? Por isso que a gente tem que ler com calma e tentar imaginar essa cena. Então imagina que você está lá na tua igreja, Jesus está pregando, e aí chega essa pessoa ali com um espírito ruim,
e começa a chamar atenção ali no meio, gritar, né, falar com Jesus em alta voz, e aí Jesus repreende essa pessoa e esse espírito sai dela. Olha só que cena chocante, né? Então vamos ver aqui o que a lição vai trazer para nós de detalhes dessa história. Um ponto que eu achei muito interessante aqui é justamente essa descrição de que as pessoas que ouviram o sermão de Jesus, elas notaram que tinha alguma coisa diferente. Uma coisa é você ouvir uma pessoa falando, outra coisa é ouvir o próprio Deus falando. Olha só que legal, que impressionante que deve ser. Por quê? Porque nessa terra nós vemos diversas pessoas que têm muito dom da palavra, né? Tem muita persuasão, consegue prender um público, né, com as suas falas, com as suas palestras. Aqui era o próprio Jesus, o mestre de todos. Imagina que legal que deve ter sido ouvir um sermão de Jesus, né? E não para por aí, olha só. O próprio demônio falou que Jesus era o santo de Deus. As pessoas que estavam ali eram estudiosas das profecias. Elas sabiam que o Messias estava para vir. Elas sabiam de tudo o que ia acontecer. Só que muitas não admitiam que Jesus era o Messias. Mas aqui o próprio demônio falou que Jesus era o santo de Deus. Nessa história a gente vê um forte contraste entre Deus, né, puro ali, e Satanás e toda a impureza que ele traz consigo. Olha essa frase. Nesse evento vemos a realidade do grande conflito. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demônio sabia e reconheceu isso publicamente. Então ele foi uma testemunha de Jesus. Outro ponto abordado aqui é que Jesus fala cale-se, o apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele é. E isso os estudiosos chamam de segredo messiânico. E essa parte de segunda-feira termina com um grande questionamento. Olha só, há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente? E aí, o que você acha dessa pergunta? Responda aqui nos comentários. Continuando então na parte de terça-feira, nós temos o título Mais do Ministério Sabático. Muitos se prendem quando vão falar com algum adventista, falam assim, vocês são aquele povo que não fazem nada no sábado. As pessoas, elas procuram muito o não pode, mas tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. E aqui a gente vai ver isso, mais do ministério sabático, né? O que se faz no sábado, qual é o ministério do sábado, ok? Então vamos lá para a Bíblia, Marcos 1, agora do verso 29 ao 34. Vocês vão vendo que a gente não vai deixando nenhuma história para trás, né? A gente vai procurando entender todas. Então, verso 29 diz assim, a cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então vamos lembrar aqui o que a gente viu na parte de segunda-feira. Jesus estava na sinagoga, né? Então a gente pode entender que depois que terminou o culto ali na sinagoga, eles foram para a casa de Pedro, Jesus e os 4 discípulos. Então dá para entender que eles foram desfrutar da presença um do outro ali, né? Ter um sábado agradável. E aí chegando lá eles viram que a sogra de Pedro estava muito doente. Diz assim, ela estava com febre, o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Olha só que tristeza. Mas Jesus é o doador da vida e ele estava lá. Então Jesus pega ela pela mão, ajuda ela a levantar e imediatamente ela é curada. E o importante pontuar é que a gente viu aqui no verso que quando a febre a deixou, ela passou a servi-los. Olha só o que a lição traz para nós. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Você foi curado por Jesus? Você procura curar outras pessoas? Essa lição tem muitas e muitas reflexões para a nossa vida. É importante que a gente pontue, tá? E não esqueça, traga essa reflexão para a nossa vida. Você tem curado as pessoas também? Aqui eu não estou falando de cura física, né? Por exemplo, você coloca a mão lá no machucado da pessoa e sara imediatamente. Não, às vezes uma palavra de consolo já faz uma mudança enorme na vida da pessoa. Então, é importante que quanto mais a gente esteja agarrado a Jesus, mais
a gente vai procurar fazer o bem para as pessoas. Vocês viram que a partir do verso 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Aquela situação da sinagoga pela manhã se alastrou pela cidade. Então todas as pessoas souberam que Jesus curou aquele homem. E à tarde, ao cair do sol, então todas essas pessoas foram lá procurar o milagre de Jesus, né? Então, imagina quantas pessoas que foram curadas neste momento. Aqui não diz quantas pessoas, né? Não diz número, mas imagina aí uma cidade. Então, todos se reuniram ali para serem curados. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Olha só que engraçado, né? Jesus é extremamente poderoso. Ele podia, numa palavra, curar todo mundo, mas ele gosta desse toque pessoal, né? De estar ali com a pessoa, conversar com a pessoa e aí sim dar a cura para ela. Durante as horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Essa frase me deixou um pouquinho triste, porque as pessoas, muitas delas, né, viam Jesus simplesmente como um médico, não como um salvador, né, uma pessoa que podia dar a vida para elas. Muitas delas procuravam apenas uma cura física, né? E continua. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. Imagina que felicidade você não ter mais a dor que você tem. Aqui nesse momento, então, eram pessoas talvez cegas, talvez mudas, né? Talvez coxas. Então, imagina a felicidade naquele momento de várias e várias pessoas que estavam sofrendo ali a vida inteira, então serem curados por Jesus. É de se imaginar mesmo que tinha muita aclamação, né? Muito louvor, muita glória a Deus, né? Nesse momento aqui. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. E quem não fica feliz por fazer o bem, né? Ajudar uma pessoa, ver que aquela pessoa é outra por causa que você fez alguma ajudinha. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. E a gente espera que esse seja o sentimento da sua vida também, né? É aquilo que eu falei anteriormente. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai querer fazer o bem para as pessoas, mais você vai querer salvar elas de onde elas estão. E olha só, enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Ele queria trazer a cura para todas as pessoas. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Nós vamos explorar com mais profundidade esse verso 35 e vamos entender o exemplo que Jesus nos deixou. Então vamos para a parte de quarta-feira, que diz o segredo do ministério de Jesus. Agora nós vamos ler do verso 35 ao 39, tá? O título é Jesus se retira para orar, na Bíblia, ok? Então acompanhe aí comigo o verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Olha só que exemplo nós temos. Como eu disse para vocês no vídeo passado, eu estou no meio da minha cidade, no centro dela, né? E agora é por volta de 6h30 da manhã, tá? Eu estou aqui e está um completo silêncio, por isso que eu vim gravar aqui. Então, esses momentos, não estou falando que 6 horas da manhã é madrugada, mas quanto mais cedo, mais silêncio. E mais você consegue prestar atenção na oração que você faz, né? Na correria do dia a dia, por exemplo, meio-dia, são muitas vozes, muita buzina, o som daqui, o som dali, você não consegue ter um momento de qualidade com Deus. Então, olha só a importância desse exemplo, de quando você quer buscar Deus, você faz o sacrifício de acordar cedo. Para muitos não é um sacrifício, é uma coisa normal. Para outros já é muito sacrifício, né? Não conseguem. Mas a gente tem que entender que quando a gente pede a Deus para fazer o que Ele pediu para nós, Deus vai ajudar, tá? Então, se você não consegue acordar cedo, é só pedir para Deus que Ele vai te ajudar. É a mesma coisa você falar que não consegue vencer um pecado. Se você pedir para Deus, Ele vai te ajudar, tá? As coisas que Ele pede para nós, se nós pedirmos para Ele, vai acontecer, né? Porque Ele já espera isso de nós, ok? Então, vamos lá, continuando. Verso 36, diz assim: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então vamos ver também o que a lição vai trazer para nós dessa história. Como nós vimos no verso 35, era alta madrugada, então antes do nascer do sol. Aqui diz que a oração era o foco das ações de Jesus. A oração é teu foco? Eu fico intrigado com isso porque nós sabemos que a oração tem muito poder. Jesus diz que a fé pode mover montanhas. Você tem usado o poder da oração? Você tem na sua vida o hábito de orar? Muitas vezes as pessoas passam o dia inteiro com uma oração de almoço. E é aquela oração bem rápida, porque está com fome, está com pressa. Olha só que tristeza. A oração que tem tanto poder, as pessoas não desfrutam dela. A gente tem que pensar nisso. A oração nos faz estar mais perto de Deus, né? O estudo da Bíblia. Mas a oração aqui a gente vê que na vida de Jesus era um fator crucial, importante, né? Ele não deixava de orar. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Você gostaria de ser conhecido como um homem ou uma mulher de oração? E parando para pensar nisso, como que as pessoas costumam dizer quem você é? Por exemplo, o Gustavo. Qual o Gustavo? O Gustavo, filho da Nilza, né? O que as pessoas falam sobre você? Gustavo, um leitor da Bíblia. Puxa, Gustavo, um homem de oração. A gente pode ver na palavra de Deus como ela descreve algumas pessoas. Por exemplo, Abraão, pai da fé. Davi, homem segundo o coração de Deus. Como Jó também, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Como você é lembrado? A gente tem que pensar nisso, porque ser cristão não é brincadeira. Sabe por que eu digo isso? Porque quando as pessoas torcem para algum time, elas vestem a camisa, vão no estádio, elas acompanham notícias sobre os jogos, ficam interessadas em contratações, em demissões, tudo que envolve o time. E o cristão? O cristão veste a camisa, ele procura a palavra de Deus diariamente? Muitas vezes as pessoas que não conhecem a Bíblia são mais fiéis às coisas que elas gostam do que os próprios cristãos. Que tristeza, né? Mas eu espero que essa não seja a sua realidade. Ou se foi a sua realidade, foi até agora. De agora para frente você vai mudar, ok? Então vamos continuar aqui. Lucas 6:12. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre a oração de Jesus. Lucas 6:12 é o próximo livro, né, depois de Marcos. Então diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha só, então Jesus era mesmo um homem de oração. Aqui diz que ele passou a noite orando e não foi uma, né? Como a gente viu aqui no outro verso, ele saía alta madrugada. Então ele tinha uma vida íntima com Deus através da oração. Então é um importante exemplo para nós, assim como a gente viu na lição passada que o batismo foi um exemplo para nós, porque Jesus não precisava batizar, a oração também é um fator de exemplo muito forte que Jesus deixou para nós. O parágrafo que vem após a leitura de Lucas 6:12 traz uma importante reflexão para nós. Você já estabeleceu o horário para orar? Por exemplo, eu vou orar todo dia das 5 horas às 5:30 da manhã. E aquilo se torna uma rotina, sabe? Tem uma hora que você está fazendo por fazer, vira um fardo. Então a lição traz para nós a importância da gente não ter uma rotina, né? Uma rotina fixa ali, uma rotina enfadonha. Olha só, uma forma de romper com um padrão fixo é mudar ocasionalmente o horário da oração, ou orar durante mais tempo do que o habitual. Então, procurar formas diferenciadas, né? Hoje eu me propus a acordar 5 horas, amanhã eu vou tentar 4:30, outro dia um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas o importante é a oração, né? A rotina, ela se torna enfadonha, se torna cansativa, mas o importante é ter o hábito. A questão é não se prender a algum tipo de fórmula que nunca possa ser modificada, tá? Então é importante a gente refletir nisso aqui. E a pergunta de reflexão no fim dessa lição vai trazer justamente o que a gente pontuou, né? Vai resumir tudo o que foi falado sobre a parte de quarta-feira. Diz assim: se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? Essa é uma importante reflexão na nossa vida, né? Se Jesus precisou dedicar tanto tempo, quem dirá nós, né? Nós precisamos muito mais, ok? Então vamos para a parte de quinta-feira, que traz o seguinte título: você pode guardar um segredo? E aí, você consegue guardar um segredo? Ou você é fofoqueiro ou fofoqueira? Vamos lá, então. A próxima história que nós vamos ler é a cura de um leproso.
tá? Então tá dos versos 40 a 45. Então vamos ler aqui, a partir do verso 40. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha só que interessante. Aqui a gente entende que o milagre transformou tanto a vida dessa pessoa, né, desse leproso, que ele não conseguia guardar. É a mesma coisa quando você vai assistir um filme, uma série que você gosta demais. Aquilo você quer que todo mundo sinta. E é esse o amor que a gente tem que ter pelo Evangelho. Aquilo faz tão bem para nós, que nós precisamos compartilhar com as outras pessoas, né? Com o irmão, com um parente mais distante, com um amigo, com um vizinho, com todos. A gente tem que ter esse amor pelas pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas valem o sangue de Jesus. Olha só, então todas as pessoas são muito caras para Deus. E a gente também precisa amar a todos, ok? Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa história. A lição trouxe um ponto importante aqui, porque muito se fala de lepra na Bíblia, né? Mas a lepra não necessariamente era a hanseníase que a gente conhece atualmente. Ela poderia ser uma doença grave de pele ou uma dermatose, porque incluía várias doenças de pele, tá? Epidérmicas, que é o que traz aqui a nossa lição. Pessoal, uma boa sugestão de leitura é O Desejado de Todas as Nações, capítulo 27, tá? Deixa eu ver o título aqui. O título é Podes Tornar-me Limpo. E esse texto você consegue aí na internet facilmente, tá? É só pesquisar O Desejado de Todas as Nações, capítulo 27. Por quê? Esse capítulo desse livro vai trazer com muitos detalhes essa história que a gente está aprendendo um pouco mais aqui, tá? Então, você vai ver que na história dessa pessoa tem muitos detalhes que a gente não pensa, tá? Então, essa sugestão de leitura é essencial para você entender um pouquinho mais dessa história. O leproso teve fé que Jesus podia curá-lo. Você tem fé que Jesus pode te curar? Você pode estar sofrendo por alguma enfermidade física, psicológica, qualquer coisa. Você tem a convicção que Jesus pode te curar? Você já viu que quando Jesus ia curar as pessoas, ele dizia assim: a sua fé te salvou? Você tem fé que Jesus pode te salvar? Tem fé que Jesus pode te curar? É a fé que nos traz mais perto de Deus. Então é um ponto de reflexão extremamente importante, né? Você tem fé que Jesus pode te curar? Vamos imaginar essa situação aqui do leproso. Jesus, ele não conseguia andar sozinho, né? Muitas pessoas iam atrás dele por cura e por simplesmente querer ver os espetáculos, né, que Jesus fazia, como essas curas que a gente viu aqui. Só que o leproso, ele não podia estar com os habitantes da cidade, eles não podiam estar em meio à multidão. Olha só que degradante que era, né? Essas pessoas que tinham lepra, elas eram isoladas do convívio social, e quando alguém chegava perto delas, alguma certa distância, eles tinham que gritar: impuro, impuro. Só que esse leproso aqui, e isso o Desejado de Todas as Nações vai falar com mais profundidade, que ele creu, ele não tinha nada a perder. É o famoso, o não ele já tinha. E ele creu que Deus podia curar ele, que Jesus podia fazer essa transformação na vida dele. E olha só o que diz aqui. Jesus, porém, teve compaixão daquele homem e tocou nele. E disse: quero sim, fique limpo. Em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol, quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro. Então a gente vê que as leis cerimoniais, né, você não podia tocar um leproso, senão você ficava impuro. Isso está lá em Levítico do capítulo 13 ao 15. Se você quiser aprender mais detalhes desses rituais, está lá em Levíticos 13 a 15, ok? Então Jesus não ficou impuro, muito pelo contrário, o impuro ficou puro.
o homem foi curado da lepra. E é interessante aqui que Jesus fala no verso 44, diz assim: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, justamente, Jesus está fazendo uma menção ali ao Pentateuco, né, às cerimônias religiosas que ele tinha. A gente tem que lembrar que os fariseus, os sacerdotes, eles não gostavam de Jesus. Então, imagina se esse homem chegasse para eles e falasse de cara assim: ó, Jesus me curou. Eles já iam tentar falar que aquele milagre não valeu, que ele estava impuro, que tinha alguma coisa errada, né? Então, por isso que Jesus falou para ele: ó, não fale, não divulgue, para que essa informação que Jesus curou o homem não prejudicasse a decisão do sacerdote. E outro ponto importante que traz aqui é que essa divulgação que ele fez, né, levando para todo mundo a mensagem que Jesus tinha curado ele, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. E isso é um ponto interessante. Olha só o que diz aqui a última pergunta de quinta-feira. Como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que pode atrapalhar a pregação do Evangelho, por melhores que sejam nossas intenções? Então, assim, às vezes a gente pensa, puxa vida, isso daqui vai ser muito legal de fazer. E justamente tem o contrário, né? É o tiro pela culatra. Ele danifica a propagação do Evangelho. Então, isso daqui eu achei muito importante esse questionamento, porque faz nós repensarmos as nossas atitudes. E isso é extremamente importante, né? Porque quando a gente está falando de a obra de Deus, ela tem que ser com perfeição. Ela não pode ter nenhum defeito, ok? Então, vamos para a parte de sexta-feira, o estudo adicional, extremamente interessante também, e diz assim: Nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para o outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio da oração, ele manteve calma e constância em relação às pessoas e ao seu próprio ministério. Então, a gente vê a importância da oração na vida de Jesus e como ela é extremamente importante na nossa vida também. E se a gente fosse pegar um resumo dessa lição, é que nós precisamos orar mais. Isso era o segredo de Jesus e esse é o segredo da nossa vida espiritual também. Ter um tempo com Jesus diariamente. E aqui vem um conselho da lição. Organize um plano de oração e estudo das Escrituras. Reserve um tempo para desenvolver um temperamento tranquilo, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Você consegue falar com firmeza que você é uma pessoa tranquila, calma? É isso que o Espírito Santo nos propõe. Diante das situações e das adversidades do dia a dia, Deus pode nos tornar tranquilos e calmos quando a gente se entrega de corpo e alma a Ele, né? Então, se você é uma pessoa agitada, você também pode ter essa tranquilidade que o Espírito de Deus pode nos dar. E a pergunta que eu gostaria de encerrar esse estudo que a gente está fazendo aqui é: podemos dar um bom testemunho mesmo quando precisamos ficar em silêncio? Olha só, a sua vida é um testemunho? Você sabia que a nossa vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler? Olha só que pesado, né? Se você veste a camisa do cristão, você tem que andar como Cristo andou. Que tudo que nós falamos aqui sirva de reflexão para a sua vida, ok? Não deixe de se inscrever no canal, que sexta-feira nós estaremos aqui novamente, ok? Até a próxima semana.